Nessa aula, vamos falar do princípio da indução. Observe que em vários momentos já fizemos referência sobre o princípio da indução. Como utilizá-lo para, digamos, obter um certo conhecimento, admitir um certo conhecimento. Pois bem, como é o princípio da indução? O que é esse princípio? É sobre isso que vamos falar nessa aula. Então, para começo de conversa, observe o seguinte: tem muita coisa cuja existência a gente conhece devido ao nosso contato com essas coisas. Exemplo, a máquina da tireosinina, a clássica máquina da tireosinina. Eu a vejo, tenho contato com ela e tenho conhecimento sobre ela. Mas também tem muita coisa que até conhecemos um pouco sobre essas coisas e não temos contato com essas coisas. Exemplo, os elétrons. A gente não tem contato com elétron, nunca ninguém viu um elétron. Mas vamos pensar em relação ao nosso contato. O que temos, na realidade, é um contato com os dados do nosso sentido. Já falamos sobre isso. Quando vejo algo, eu não tenho contato com a coisa em si. Eu tenho, na verdade, um contato com o resultado do que eu percebo dessa coisa. Mas o que estamos querendo chamar a atenção aqui, agora, nesse momento, é o seguinte: como é que fazemos inferência a partir desses dados que obtemos a partir do contato? Vou repetir. Como fazemos inferência? Como deduzimos alguma coisa a partir do que percebemos das coisas? Olha, será que temos princípios gerais de algum tipo por meio do qual a gente faz essas inferências? Se temos tais princípios, quais são eles? Olha, é claro que temos princípios gerais. O modus ponens, por exemplo, é um deles. A gente sempre usa o modus ponens como um princípio geral para inferir conhecimento. Tem outros princípios. Por exemplo, o todo contém a parte. Parece que isso é um princípio. A gente está sempre usando essas coisas para inferir conhecimento. Em outras palavras, tais princípios nos permitem, digamos, alargar o nosso conhecimento para lá da esfera da nossa experiência privada. Entende? Essa experiência do contato. A gente usa certos princípios e, usando tais princípios, a gente consegue, digamos, inferir o novo, inferir mais conhecimento. Se a gente não tivesse tais princípios, puxa, o nosso conhecimento seria muito limitado. Porque, olha só, veja um exemplo de inferência que ocorre. Todo mundo sabe que o sol irá nascer amanhã. Com certeza. Por que eu tenho tanta certeza que amanhã o sol vai nascer? Aí alguém vai falar, puxa, a gente tem tanta certeza porque o sol sempre nasceu. E, por isso, temos uma crença firme que ele continuará nascendo no futuro, porque nasceu no passado. Mas é engraçado, estamos fazendo uma inferência. Dado que ele sempre nasceu no passado, estou inferindo que ele nascerá amanhã. Mas afinal, por que é assim, né? Esse é que é o problema. Estamos numa aula de lógica, temos que raciocinar logicamente. Aí poderíamos dizer o seguinte: olha, eu sei dessa história do Sol porque essas coisas seguem as leis de movimento da física. Ou seja, as leis da natureza. E há uma
incrível regularidade no universo. Meu amigo, essas leis estão aí e são regulares e sempre foram de um certo tipo e continuarão sendo do mesmo jeito. Mas aí alguém pode perguntar o seguinte: puxa, mas por que essas leis continuarão a se manifestarem, digamos, de forma tão regular? Não sei se você percebeu, trocamos de problema. Antes era o problema do Sol. Vai continuar nascendo no futuro, porque estava nascendo, sempre nasceu no passado. Agora, a questão das leis físicas. Continuarão valendo no futuro, porque sempre valeram no passado. As leis sempre foram as mesmas, ou seja, foram constantes e permanecerão dessa forma. No final das contas, eu diria o seguinte: parece que tudo se resume em expectativas prováveis. Não temos prova para tais coisas. Eu não tenho prova de que as leis físicas continuarão constantes no futuro, continuarão sendo as mesmas no futuro. Não tenho prova, por exemplo, de que o universo se manterá regular no futuro. Esse negócio parece meio maluco, mas é assim mesmo. Não tenho prova lógica desse fato. Tenho apenas razões a favor dessa perspectiva. E de que isso é bem plausível. Imagina não crer nisso. Puxa, ficaria difícil. Ou seja, temos uma crença firme na uniformidade da natureza. E eu diria que a tarefa da ciência é encontrar as leis que expressam tal uniformidade. As leis do movimento é uma dessas, tá certo? Afinal, temos alguma razão, presumindo que sempre se verificaram no passado, para supor que tais leis verificarão no futuro? Será que a gente tem alguma razão para, a partir daquilo que a gente vê no passado, crer que vai acontecer no futuro? Em outras palavras, tudo está se resumindo mais ou menos no seguinte: duas coisas estão frequentemente associadas. E eu nunca conheço nenhuma instância de uma delas sem que a outra esteja ocorrendo também. Então, o que eu concluo? A ocorrência de uma das duas, num certo momento, me dá uma boa base para contar com a outra. Puxa, a questão do Sol é mais ou menos isso. A questão das leis físicas é mais ou menos isso. Estamos falando de possibilidades, ou seja, você tem coisas que estão sempre se relacionando, eu sempre observei que elas sempre se relacionam, sempre que ocorre uma outra ocorre, isso lá no passado, sempre observei isso. Então no futuro, se uma delas ocorre, puxa, é quase certeza que a outra também vai ocorrer. Quase certeza. Estou falando de possibilidades. Não tem prova, digamos, tautológica. E outra coisa, tudo depende de quantas vezes foram observadas e associadas no passado. Se temos mais observações, temos mais certeza, mas nunca teremos certeza absoluta. Olha, pode até existir alguma lei dessas da física que seja realmente verdadeira. O problema é que a gente nunca vai saber que a tal lei é realmente verdadeira. Eu olho para ela e falo, puxa, essa lei sempre foi satisfeita. Mas aí eu não tenho prova lógica de que ela continuará sendo satisfeita. Eu tenho uma boa razão para
crer nesse fato, dadas as observações que eu tive no passado. Aliás, essa questão da ciência é interessante, né? Veja, por exemplo, o que David Hutton diz no seu livro The Invention of Science, a definição de ciência. Ele diz o seguinte a respeito do que é a ciência: conhecimento de processos naturais baseados em evidências. Só isso. Baseado em evidências, eu olho os processos naturais, baseado nas evidências dessas observações, monto as leis, monto os modelos. Às vezes faço o contrário. Monto os modelos e vou à natureza para certificar os meus modelos. Enfim, o que a gente conclui disso aqui? O princípio da indução. Veja no esquema a seguir. Vamos dar uma pincelada e tentar esclarecer o que é esse princípio. Temos aqui um esquema cujo objetivo é uma explicação do princípio da indução. Suponha a lei de Newton, que diz que força é igual massa vezes aceleração. E suponha esses três símbolos proporcionais. P representa força F aplicada na massa M. Aqui a massa M e a força F. Q, massa M com aceleração A. R, força é igual a massa vezes aceleração. Pois bem, a proposição P diz que a força F foi aplicada à massa M. E a proposição Q diz que, dada a aplicação da força, a massa tem uma aceleração A. E a proposição R nos diz que massa, aceleração e força se relacionam por essa forma. Aqui temos uma lei geral, a lei descoberta por Newton. Do ponto de vista da argumentação, o que temos? Olha, se temos P e se temos que P implica Q e R, deduzimos Q e R. Em outras palavras, se temos P, a força foi aplicada na massa. E se temos que, se uma força é aplicada na massa, isso implica em uma aceleração A relacionada conforme R, conforme essa fórmula, ou seja, se temos uma força, isso implica Q e R, então deduzimos Q e R, ou seja, Q nos diz que a massa está com aceleração A. E R nos diz que força, massa e aceleração se relacionam por essa lei geral. Para Newton, essa implicação era 100% verdadeira. Por quê que para ele 100% verdadeira essa implicação? Porque ele usou indução e observou que a experiência, todas as observações que ele fez, garantiam tal igualdade. Ou seja, a indução garante essa implicação, no caso de Newton. Mas temos que ter cuidado com o princípio da indução, porque o que Newton fez foi um número limitado de observações. E dado esse número limitado de observações, ele utilizou o princípio da indução, que garantiu a veracidade para o Newton dessa implicação, que nos diz a respeito dessa lei geral. Entretanto, aumentando o número de observações, na teoria da relatividade de Einstein, observamos que essa implicação é falsa. Conclusão: temos que ter cuidado com o princípio da indução. Até mesmo no caso dessa lei geral, que é obtida a partir de experiências
no contexto da física e utilizando a indução, pode ser modificada. E foi modificada na teoria da relatividade. Entretanto, mesmo não sendo 100% verdadeira essa implicação, mesmo assim nós a usamos, porque no mundo macroscópico, no mundo macro, ela é boa. No nosso dia a dia, essa é uma boa implicação, que é verdadeira em 99% dos casos. Mas no mundo subatômico, na teoria quântica, por exemplo, essa implicação não se verifica. Mas o que é o princípio da indução? O princípio da indução aqui nesse contexto, ele está nos dizendo o seguinte: olha, a partir de um número de observações, de um número finito de observações, Newton estabeleceu essa igualdade, essa lei geral. Ou seja, até a física usa o princípio da indução. Então, por que Newton descobre a lei geral? Força igual a massa vezes aceleração. Dado um número certamente grande de observações que ele fez durante a sua vida e viu que isso sempre acontecia. Força é igual a massa vezes aceleração. E dado esse número finito de observações, que pode ser grande, ele concluiu essa lei. Isso é indução. Isso é, dado um número finito de observações, generalizamos. Ou seja, em todos os casos, força é igual a massa vezes aceleração. E o que estamos querendo observar é o seguinte, que a passagem do número finito de observações para o todo, para o caso geral, é um salto enorme, perigosíssimo. No caso da lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, posteriormente, na teoria da relatividade, verificou-se que não é bem assim. Ou seja, não foram suficientes todas as observações de Newton e de todos os cientistas depois de Newton, até Einstein. Então, em resumo, o que é o princípio da indução? O princípio da indução consiste em, a partir de um número finito de observações, fazer uma generalização para o todo. E fazer essa generalização, é claro que ela é perigosa,